Boa tarde. Quanta saudade de vocês. Meus amores, eu venho aqui nesse finalzinho de tarde, nesse momento onde a gente sente esse vento soprar sobre as nossas vidas. E como estamos aqui num propósito de todos os dias, nós como os pastores, nós estamos liberando uma palavra de incentivo para a igreja. E hoje eu estou aqui para trazer esse dia, nesse momento, uma palavra para a sua vida, para o seu coração nesse momento difícil que a gente tem vivido, nessas tempestades. Lá em Gênesis 1, comecinho, diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Queria chamar a atenção de vocês sobre essa palavra, e é justamente sobre isso, o poder da palavra. O poder da palavra liberada. Talvez a sua vida esteja da mesma forma que se encontra quando a terra foi feita, sem forma e vazia. Porque para você talvez não tenha mais sentido se é dia, se é noite. Talvez você não tenha mais força nem ânimo para fazer as atividades diárias do seu dia a dia. Talvez você esteja sem esperança para viver o momento do dia e as grandes gostosuras que tem à noite, que é um momento de prazer na presença de Deus, ou você contemplar a lua, ou contemplar o céu, porque você já perdeu todos os sentidos da beleza da vida. Talvez a sua vida esteja sem forma e vazia, mas Deus está te convidando nessa tarde para fazer a mesma coisa que Ele fez. Libere a palavra, e que as coisas vão tomar forma e sentido sobre a sua vida. Libere a palavra de Deus sobre a sua casa. Eu não estou dizendo de palavras de positivismo. Eu não estou falando palavras e jargões que a gente vê nos faces da vida, nos Instagrams, e coloca nos nossos faces como uma forma de achando que aquilo ali vai mudar alguma história. Na verdade, o que muda a nossa história é a palavra de Deus liberada sobre a nossa vida. O que muda a nossa história é a palavra liberada do céu sobre a nossa casa. Há tantas palavras de Deus sobre a nossa vida, tantas promessas sendo liberadas, mas para isso você precisa entender, você precisa buscar a palavra de Deus. Lá em Salmo 121, que é um salmo que muitos conhecem, que diz o seguinte: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amados, existe palavra liberada de Deus para nós, para todos os dias da nossa vida. Momentos difíceis, momentos de angústia, tempestade, de dúvida, respostas, tudo que a gente precisa, existe a palavra correta para ser liberada sobre a nossa vida. Mas para isso você precisa ter o entendimento e buscar a Deus, e ser liberada essa palavra da sua boca. Quer ver um momento bem intrigante sobre uma história que está lá em Mateus 24, que é quando Pedro anda sobre as águas. Veja que no versículo diz que não foi ideia de Jesus que Pedro andasse sobre as águas, mas na verdade foi Pedro que quis ao encontro de Jesus. Foi Pedro que disse: deixa eu ir até a ti. E o que Jesus fez? Jesus fez o que? Liberou uma palavra. Jesus simplesmente falou: venha, venha, Pedro. Naquele momento, Pedro não andou só pelas águas, Pedro andou na palavra liberada. Amados, Deus está nos convidando para andar debaixo da palavra. No meio das tempestades, Pedro estava numa tempestade. E aquela tempestade talvez estava trazendo um transtorno imenso para quem estava no barco. A pergunta que eu faço nessa tarde é: quem é você quando as tempestades vêm? Quem é você no meio dessas tempestades? Você é aquele que permanece ali no barco, tranquilo, seguro, mas sem Jesus? Ou como Pedro, que se arriscou a sair do barco, enfrentando todas aquelas ondas, aquela confusão, aquele medo, aquele pavor de andar sobre algo que para ele era completamente fora de lógica. Amados, Deus está convidando a você para que você libere a palavra e anda de cima da sua palavra. Esses momentos turbulentos que a gente está vivendo está nos ensinando a nos revelar quem somos diante das tempestades da vida.
É melhor estar com Jesus na tempestade do que sem Jesus dentro de um barco. Porque com Jesus eu sei que Ele vai estar me segurando, estendendo as minhas mãos quando a minha fé fraquejar. Ele vai estender as minhas mãos quando aquilo não conseguir passar. Porque eu sei que mesmo estando com Jesus nas tempestades da vida, nas forças dos ventos piores, nos momentos de cenários talvez tão devastador que a gente tem visto, talvez é melhor a gente estar com Jesus nas tempestades do que sem Jesus dentro de um barco. E o lugar mais seguro que você pode estar nesse momento de tempestade, mesmo tendo risco, é com Cristo. Então eu te convido agora você a não ter medo, a simplesmente liberar a palavra e dizer: eu vou até Jesus, mesmo em meio à tempestade, mesmo num cenário crítico e caótico, mesmo num cenário conturbador, mesmo onde as ondas estão mais altas do que eu não consigo me entender, mesmo quando aquilo parece que vai me submergir. Eu vou estar com Jesus, mesmo em esse cenário completamente sem noção para nós. Talvez tenha sem rumo, mas eu te digo, é melhor estar com Jesus do que sem Jesus. Porque quando Jesus fala, abre um caminho onde não existe. Onde Jesus abre a sua palavra é liberada, a sua palavra dá acesso a um caminho onde não existe. Abre um caminho no meio do deserto, abre um caminho onde nada existe. Eu quero te convidar nessa tarde a estar preparado a liberar a palavra sobre a sua vida. Porque quando Deus fala, há um caminho liberado. Quando Deus fala, um caminho é gerado. Quando Deus fala, um milagre acontece. Quando Deus fala, a lógica ela é envergonhada. Quando Deus fala, o sentido não faz tanto sentido assim. Porque se Deus te enviou, se Deus te chamou, se você é filho de um Deus vivo, você vai entender que a palavra foi liberada sobre a sua vida. Então eu te convido nessa tarde, libere a palavra de Deus sobre a sua casa, sobre o seu momento, sobre a sua vida, sobre esse momento de tempestade. No momento em que Pedro olhava para a lógica, Pedro deixa de viver o milagre. Quando ele começa a olhar para a lógica, ele começa a afundar. Se você começar a olhar pelas tempestades que a gente está vivendo, por todas as coisas negativas que a gente está vivendo, você vai afundar. E eu te convido a você simplesmente a acreditar na palavra. Ande sobre a palavra, pise na palavra, ande sobre a palavra, porque o milagre de Deus vai acontecer e vai abrir um caminho no meio de toda essa tempestade. Deus vai nos dar resposta no meio dessa tempestade. Amém, igreja? E eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. E fala comigo: Deus, libera o Senhor sobre a minha vida as palavras que tu tens me ensinado. E eu quero, em nome de Jesus, Senhor, liberar uma palavra sobre todos aqueles que me escutam nessa tarde. Que tudo isso, Senhor, que estamos vivendo, esse momento de tempestade, simplesmente está sendo, Senhor, uma forma de revelar quem somos diante da tempestade. Se somos aqueles que estamos no barco, ou se somos como Pedro, Senhor, atrevidos o suficiente para andar sobre a palavra, para andar sobre as águas em meio a tanta tempestade. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a acreditar na sua palavra e andar sobre a sua palavra, porque um caminho vai se abrir em meio a toda essa tempestade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tome posse da palavra liberada e ande em cima da palavra. Um beijo e até logo mais. Eu creio que essa tempestade logo vai passar e a gente vai estar pertinho novamente. Um beijo e um término de dia muito abençoado. Beijo, saudade.